Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui para juntinho com os irmãos estudarmos um texto do irmão Cláudio Souza que se chama Viver pela Fé é Viver na Dependência de Deus. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ora, quando nós estudamos o texto escrito para o Manancial e lemos com atenção a porção bíblica, pedimos ao Senhor que nos abençoe, não tem como não sermos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não escrevi o texto, foi o pastor Cláudio Souza. Por isso que eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção para que tu nos direciones, para que nós possamos compreender as tuas verdades eternas e aplicar. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ensina-nos, em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto bíblico está em Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 11, dos versículos 8 até o 19. E diz assim, ó, o exemplo dos patriarcas. Pela fé, Abrão, convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe, à distância, saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois, se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido: por intermédio de Isaque tua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Viver pela Fé é Viver na Dependência de Deus. E o versículo escolhido é o 8, que diz: pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Ora, quando Abrão ele foi chamado por Deus, ele morava lá na cidade de Ur e tá tudo bem na vida dele, né? Ele tinha 75 anos, que para aquela época não era muito. Ele era rico, ele estava cheio de gado, a família estava bem, tudo ia bem para Abraão. Mas o que o Senhor falou? Ó, você vai sair daqui e vai para um lugar que você nem sabe onde é. O Senhor estava tirando Abraão daquilo que a gente chama hoje de zona de conforto. E quando ele atendeu ao chamado de Deus,
ele precisou deixar tudo. Abraão deixou tudo para trás, sem ter certeza sobre o seu futuro. Porque a única coisa que ele tinha certeza era a promessa de Deus. Era a única coisa que ele tinha. E vamos combinar, né, gente? Não faz o mínimo sentido depois que você luta, trabalha, você consegue as suas coisinhas. Abraão era um homem rico, cheio de fartura, e de repente ele tem que largar tudo e ir para um lugar que ele nem sabia que lugar era esse. Aí o pastor Cláudio Souza, ele conta a sua experiência pra gente. Ele diz que ele se lembra quando ele resolveu falar pro pessoal dele que o chamado dele era para ser pastor e que ele ia abrir mão de tudo, da estabilidade profissional, e ia para um campo missionário. Logicamente, ninguém da família achou aquilo bom, né? Muitas pessoas disseram: nossa, você tá louco? Tá sujeitando sua família a passar necessidade? No entanto, o pastor Cláudio Souza, ele tinha a convicção de que, sim, aquilo que seria loucura era não depender de Deus, era fazer as coisas do jeito que ele queria. Então ele ensina a gente o quê? Que quando a gente decide viver pela fé, a gente tem que deixar todo o processo nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Ele cuidará de tudo. Por quê? Se o Senhor for nos dar cada detalhe do que vai acontecer, cada detalhe do processo, não tem sentido a gente ter fé, né? Se o Senhor falar pra gente como é que vai ser o final, a gente também não precisa exercer a nossa fé, né? Não teria cabimento. Ó, Mira, você vai nascer, você vai ter... vai entrar na faculdade com tantos anos, você vai ser assistente social, não sei o que lá, vai morrer com tantos anos. Não precisa ter fé pra... já que eu sabia o começo e o meio e o fim, né? Foi o que aconteceu com Abraão. Ele teve fé porque ele não sabia. Ele confiou no processo. E é isso que a gente precisa fazer. Então, todo cristão tem que estar disposto a abrir mão dos seus planos. Para quê? Para se adequar àquilo que o Pai tem para ele. E de forma que possa viver realmente pela fé. A gente não precisa ajudar Deus para fazer nada. Ele cuida de tudo. O Deus que nos chama é o mesmo que cuida da gente, é o mesmo Deus que nos sustenta e é o mesmo Deus que garante sucesso, mesmo sem a gente saber, detalhes do que vai acontecer. Nós temos que crer nisso, temos que confiar. Bom, nosso manancial termina assim, aprenda a depender de Deus, pois Ele nunca decepciona. Bom, agora que eu já descrevi para vocês a importância de viver pela fé, a importância de depender de Deus, a gente pode deixar aqui o nosso abraço de urso, lembrando que para nós que cremos nisso, nosso abraço dá super mega certo. Quero que vocês se lembrem também do versículo nosso deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora sim, agora eu me despeço tranquila, porque vocês vão ser lembrados da frase do ano, a frase que a gente fala todos os dias, que é o seguinte: independente do desafio, tenha fé, não tema. Sabe por quê? Deus já está lá.